A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos ouvintes da palavra do dia. Um bom dia para todos vocês que está sempre ouvindo a palavra do dia. Que Deus abunde a paz e a graça no coração cada dia mais de cada um de vós. Estarei lendo 2 Coríntios 4, a partir do verso 16 a seguir, que diz assim: Por isso não desfalecemos mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não vê são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, e o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Oh, glória a Deus, né? Por esses alguns versículos da palavra. E esse capítulo vai embora, né? Vai até o verso 21, mas graças a Deus, tão profundo, né? Por isso que eu digo, a gente precisa ler a Bíblia, né? A gente precisa estar sempre interagindo com a palavra de Deus, porque as respostas estão aí tão claras, né? A respeito do futuro, né? Com Deus, a respeito da gente estar sendo transformados, né? E aqui nós lemos, gente, que nós desejamos estar com Deus. Sabia que a gente anseia, a nossa alma, ela tem vontade de ir embora, não é verdade? Não basta muito, não. Alguma coisa que acontece com a gente no dia a dia, a gente tem vontade de morrer, não é verdade? Quantos de nós sempre solta isso? Eu quero morrer, eu tenho vontade de ir embora, né? Quantas pessoas dizem assim, nossa, eu não vejo a hora de morrer, né? Por quê? Porque nós desejamos ser revestido do incorruptível, né? Glórias a Deus. E nós lemos aqui assim, ó. Aqui fala muito sobre isso. O desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Não desfalecemos por isso, mais ainda
que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque, gente, olha, o nosso exterior, gente, ele é abatido. É um barco açoitado pelas ondas, né? É o nosso exterior, nosso corpo físico, né? Mas a gente vê que as provações, elas vão judiando do corpo, né? As doenças vai acabando com o corpo da gente, né? E não tem como escapar, não é verdade? Pelo fato da gente todo dia comer, beber, né? O nosso exterior, ele vai se corrompendo, porque ali vai se desgastando, né? Pelo comer e beber, sim, o corpo da gente vai dilacerando, tem alguma coisa assim que vai, né? Vai se desgastando, né? Muitas das vezes falta vitaminas, muitas das vezes a gente é assolado, né? Por alguma enfermidade, alguma coisa assim. O exterior, ele corrompe, né? Quebra uma perna, um braço, um tendão aí se rompe, sempre acontece alguma coisa aí no corpo físico, né? Mas a palavra do Senhor diz, o homem interior, contudo, ele se renova de dia em dia, que é o importante, né? Importante dentro de nós a gente receber renovo do Espírito Santo, que, que mesmo que nosso exterior se corrompa, mas a gente tem força, tem alegria do Espírito Santo para a gente poder caminhar até chegar lá, né, gente? Aí diz assim, ó, porque a nossa, olha só, leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Tá vendo? Olha, leve e momentânea tribulação. Por isso que vale a pena a gente perseverar, né? Porque essa leve e momentânea tribulação, tem muitas pessoas que caiu fora do barco por conta de uma momentânea tribulação, por coisa, gente, que era tão insignificante, tão pequenininha, né? E muitos desistiram de seguir a Jesus por conta de leve e momentâneas tribulações. Mas o Senhor diz que se nós passar por isso, vencer essas leves e momentâneas tribulações, vai resultar, gente, num peso eterno de glória. Uma recompensa grandíssima, sabia? Por mais pequenininha que seja, por mais leve que seja, a recompensa é muito grande. Imagine então a pessoa que está passando uma prova grande, né? Como que não será a sua recompensa, né? Olha, olha aqui, produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Então, o Senhor não é injusto, né? Ele sabe até onde você pode suportar essas tribulações, né? O Senhor conhece a limitação do seu povo, gente. Ainda que seja tão pequenininha, né? Talvez uma situação aí que passou, né? Não foi muito legal não, né? Foi uma tribulação, assim, momentânea mesmo, mas doeu, né? Foi pesado, mas foi rapidinho. Aquilo lá vai resultar num peso eterno de glória para você pode ter certeza, porque você não desistiu, né? Você continuou perseverando, você não abandonou o barco, você não desistiu das coisas de Deus,
você enfrentou de joelhos, você entregou na mão do Senhor, você não foi tirar satisfações, você não derrubou a casa, você não chutou o pau da barraca, mas você ficou firme, né? Perseverando, caminhando. Nossa, quanta dor que você passou, né? Ah, quanta difamação, quantas calúnias você tem enfrentado, né? E as pessoas veem falar tantas coisas para você, doeu momentaneamente, mas você continuou perseverando na presença de Deus. E é isso aí. Você pode ter certeza que o peso de glória que você vai ter é muito grande, né? Então, gente, nós desejamos ser revestidos, nós desejamos, gente, subir para o céu. A gente tem esse desejo, né? E os nossos galardões, as nossas recompensas estão nas mãos do Senhor. Todos nós partiremos dessa terra, né? Ou cedo ou mais tarde, iremos embora. E a nossa alma fica toda feliz quando a gente diz isso, porque ela quer voltar para a sua habitação, né? Para o seu lugar, né? Que é o céu, que é junto de Deus, né? A nossa alma, ela é dependente de Deus, ela ama Deus. Por isso, pode reparar que quando a gente leva aí os chicotes da vida, né? A gente diz, eu quero ir embora, eu não quero mais viver aqui, né? Então a gente tem anseio por ir embora, anseio por estar com Deus, né? Olha só, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que interessante, né? Então é para a gente atentar, gente, nas coisas que a gente não está vendo, que é pela fé. É para a gente se importar um pouco mais com a vida espiritual, né? É para a gente se dedicar um pouco mais com a vida espiritual. Não podemos deixar de desejar, né? Porque nós, gente, tem a tendência de se acomodar. A gente tem essa facilidade do comodismo, né? Nós estamos em guerra e batalha, a gente não pode se acomodar de jeito nenhum. A gente não pode dar vazão para nossa carne de jeito nenhum, né? Como está escrito, como foi nos dias de Noé, assim também será a vida dos filhos de Deus. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não estavam nem aí com as coisas que se não viam, entendeu? Não estava nem aí. E Noé falando, e Noé pregando. Noé falando que Deus ia destruir o mundo com um dilúvio. E eles, vendo Noé construir a arca, eles não se portavam, eles zombavam, entendeu? Eles não se preocupavam, porque eles não estavam vendo dilúvio nenhum. Eles estavam vendo alguma chuva, por acaso, né? Eles não viam chuva, porque naquela época não chovia. Deus mandava um orvalho e regava a terra, mas chuva, chuva mesmo, eles nem sabiam que era isso, né? E eles não acreditavam. Até que passou 120 anos e o dilúvio veio. A hora chegou, entendeu? Então, o Senhor diz para nós atentar para as coisas que a gente não está vendo, porque elas são reais e vai acontecer mesmo, né? O arrebatamento vai acontecer mesmo, né? E o povo está aí zombando
estão deixando de desejar, e que nós não venhamos fazer parte desse povo que não estão se importando com a vida espiritual. A gente está vendo aí que o mundo tem muitas atrações e as pessoas adoram as atrações. O povo adora comer, beber, se divertir. O povo adora, gente, saciar a carne, o desejo carnal. Quando se diz das espirituais, o povo cai fora, não quer nem saber, né? Mas aqui está escrito, atentando nós para as coisas que se não veem, porque as coisas que vê são temporais, e as que se não vê são eternas, entendeu? Então é para nós se importar com as coisas que a gente não está vendo, a qual Deus falou, né, que está preparando para a gente se atentar nisso, para a gente se cuidar espiritualmente, né? Não tem que ficar se acomodando, né, com essa preguiça espiritual, né? A gente tem que enfrentar essa carne, né? Pela nossa carne, a gente não ia nem levantar da cama, né? Pela nossa carne, a gente nem vai trabalhar. Pela nossa carne, a gente não faz nada, né? Não é verdade? Mas por que a gente levanta? Porque a gente tem obrigação, né? Então é isso, a gente também tem que atentar nas coisas que a gente não está vendo, porque senão, daí então, aqui está bem escrito, bem claro, que as coisas que a gente está vendo, essas coisas aí, material, elas são temporais, elas ficarão aqui, né? Acabam sendo destruídas, né? Mas é para nós atentar para as coisas espirituais, as coisas que a gente não está vendo são eternas, né? E as coisas que a gente vê aqui na Terra são tudo temporais, né? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, gente, é isso, ter garantia, né, de que nós teremos uma nova casa para morar, né? Está dizendo sobre o corpo, está dizendo que se esse tabernáculo, que se esse corpo, ele se desfizer, ele morrer, ele acabar, porque isso aí acontece mesmo. Pode ser, a gente não sabe a maneira, né, que ele será desfeito, mas a gente sabe que ele será desfeito, esse corpo aqui, né? Ele pode tombar, ele pode, como que eu posso dizer? A pessoa pode sofrer um acidente, a pessoa pode ficar doente, né? E esse corpo ele pode tombar. Mas, olha lá, mas sabemos que se a nossa casa, que se esse corpo se desfizer, temos de Deus um edifício. Quer dizer, nem se compara com esse corpo de carne. Nós temos como se fosse um edifício, quer dizer, melhor, né? Duradouro, feita não por mãos, eterna nos céus. Então, esse corpo que Deus vai dar para a gente é um corpo, gente, que ele não se corrompe. É um novo corpo, né? É um corpo que você nunca vai sentir dor na sua vida. Você nunca vai sentir sono, cansaço, né? É um edifício que Deus vai entregar para seus filhos. Por isso nós gememos, desejando ser revestido dessa nova habitação, desse novo lugar.
dessa nova morada, né? Então a gente tem esse desejo, a gente geme, a gente, a gente ora gemendo, a gente pede para Deus gemendo, para que a gente venha aguentar firme, para a gente poder estar com o Senhor, né? A nossa alma, ela quer Deus, ela se sente feliz quando a gente lê Bíblia, a gente ora, a gente vai para a casa de Deus. Ah, como é bom, né? A nossa alma, ela fica muito feliz. Porque é, se todavia, pera lá, deixa eu ver aqui. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Tá vendo, gente? Então a gente precisa estar vestidos para que o Senhor, quando Ele fizer a chamada, a gente não venha estar nu diante de Deus, né? Então hoje as pessoas não estão nem aí com nudez, né? A pessoa não está perdendo vergonha mesmo. Tanto a nudez física como a nudez espiritual, né, gente? Então, eu sabia que do jeito que a gente está no físico, a gente passa para o espiritual. Sabia disso? Tanto é que se você dorme com uma roupa, quando você sonha, você está com aquela roupa, né? Então, se você dormir nu, você vai passar para o mundo espiritual nu. Sabia disso ou não? Do jeito que você está. Então, para ser transformado, né, num novo corpo, isso aí é só quando o Senhor realmente fizer a sua palavra se cumprir na ressurreição, né? Aí nós teremos novos corpos. E ele vai dar um vestido branco para cada um de nós, para que a gente não venha estar nu diante de Deus, né? Então, mas nessa jornada, a gente tem que buscar, né, essa vestimenta. E a gente veste ela com vestido de justiça, gente, né? Para a gente não ficar nu diante de Deus. Deus sempre bate em cima disso. Hoje o mundo, ele sempre quer contradizer a palavra de Deus, dizendo que Deus criou o homem nu. E é verdade. Mas o mesmo Deus que criou o homem nu foi o mesmo Deus que, antes de Adão e Eva sair do jardim, ele fez túnicas e cobriu a nudez de Adão e Eva, né? E ele diz também: aquele que vencer, ele vai dar vestidos para essas pessoas, né? Para todos nós, né? Em nome de Jesus, vamos se incluir nas promessas de Deus. Oh, glória a Deus, se revestir de Jesus, vestir de justiça, vestir das coisas de Deus, para que a gente não venha estar nu diante de Deus, né? Em Apocalipse, ele diz também para a gente comprar dele ouro e ouro, para a gente comprar colírio, né? Vestidos, para que a gente não venha andar nu, né? Então, às vezes, a gente tem roupa exterior, mas o interior está nu, né? A nossa alma está pelada. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente se revista de Deus, das coisas do céu, né? Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista.
mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, né? Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausentes. Então é isso, gente, mesmo ausente do Senhor, a gente quer ser agradável ao Senhor, né? Então aqui está dizendo que pelo que estamos sempre de bom ânimo, né? Sabendo que enquanto a gente está aqui nesse corpo, a gente está ausente do Senhor, na verdade, a gente está longe dele fisicamente, mas espiritualmente tão pertinho, né, do Senhor. E a gente tem desejo de estar com o Senhor, de deixar esse corpo para estar com o Senhor, né? E isso vai acontecer, né? E aqui está dizendo, porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um venha receber o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Então, todas as coisas, tudo que a gente fizer através do corpo, a gente vai comparecer diante do Senhor, né? Está escrito aqui, ó. Antes vamos comparecer ante o tribunal do Senhor para receber, né? Segundo o que a gente tiver feito. Então, muitas pessoas não acreditam muito nisso, não, né? Acha que pode fazer o que quer, deixar de fazer, que tá tudo bem. Mas a gente vai comparecer diante do Senhor para apresentar diante dele tudo que a gente fez, ou bem ou mal, né? Diante do tribunal do Senhor, né? Glórias a Deus, Deus é maravilhoso, né, gente? E isso não tem que causar medo, isso tem que causar consciência na gente, da gente estar sempre querendo estar com o Senhor, coisas boas, né? Porque a nossa alma merece, né, gente? Coisas boas do céu. A nossa alma está aqui no nosso corpo, desejando ser revestido de um corpo, como diz aqui, né? Eterno, um edifício, não feito por homens, mas feito por Deus, né? Eterna nos céus. Então, se nós perseverarmos na presença do Senhor, nós seremos revestidos, vestidos de justiça, né? Andaremos sempre na luz do nosso Deus e a gente pode começar já, né? Na proteção do Senhor Jesus, sendo orientado por Ele e sabendo nós que essa momentânea tribulação que a gente está passando, a gente vai receber uma recompensa maior, né? Que está escrito aqui, ó, no 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então vale a pena a gente aguentar firme, né? Vamos pedir o escape aí para o Senhor, que Ele vai ajudar a gente a passar por isso, né? O Senhor, Ele não é injusto, Ele é justo e fiel. Ele vai dar força para você passar tudinho de cabeça erguida, na presença de Deus. Amém? Fica com Deus e essa palavra de hoje que o Senhor deu para nós. Deus abençoe. Fique na paz de Jesus, o justo Cordeiro. Amém.